convidado do Na Real na TV hoje, esta semana, é o professor Alessandro Ottaviani, que é professor de Direito da Faculdade de Direito da USP, de Direito Econômico, e até recentemente conselheiro do CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Ottaviani acaba de lançar um livro, Votos, Estudos, Pareceres e Votos do Direito Econômico, está aqui. Obrigado pela presença, Ottaviani. Participa da entrevista o companheiro do blog Na Real, Francisco Petros. Doutor Alessandro Ottaviani, o senhor acabou de sair do CAD, recentemente, há poucos dias do CAD. Eu queria que o senhor explicasse um pouco, à luz inclusive da nova legislação, o funcionamento do sistema de defesa econômica no Brasil. Muito bem, obrigado pela pergunta. Hoje nós temos já mais de ano da aprovação da nova Lei de Defesa da Concorrência. Isso foi uma conquista que levou bastante tempo para ser gestada e agora implementada. E basicamente o que se tem hoje em dia é uma racionalização dos processos de acompanhamento da concorrência brasileira. Antes o Estado brasileiro fazia isso por meio de diversas agências, e esse processo de rediscussão da lei foi, na verdade, um processo de concentração dessas várias atividades em uma única agência, que é hoje o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que está dividido em dois grandes órgãos internamente que cumprem duas funções distintas. O primeiro é o órgão investigativo, que é a chamada Superintendência Geral do CAD, e o outro é o órgão de cúpula, o Tribunal Administrativo de Defesa Econômica, que é o órgão que julgará essas investigações que a superintendência realizou. Esse é um modelo que basicamente assemelha o CAD às demais autoridades do mundo, embora o Brasil tenha as suas peculiaridades, inclusive porque toda a regulação da economia brasileira ela é submetida à Constituição brasileira. Então, ainda que nós tenhamos experiências positivas advindas do exterior, toda essa experiência tem que se adequar ao nosso regime constitucional. Basicamente é esse o quadro geral que inicia a nossa conversa. Agora, doutor Alessandro Ottaviani, há uma série de interfaces entre a ação do CAD e outros órgãos do governo. Eu vou lembrar, por exemplo, Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça. São duas interfaces. Teve uma época que havia, inclusive, muita disputa entre eles. Da outra ponta, há as agências reguladoras, que também, às vezes, as decisões são até contraditórias e tudo. E numa área específica, ainda tem um ponto central na área do mercado financeiro. Como é que isso tudo conjuga? A impressão que a gente tem, às vezes, que se bate mais a cara do que se estabelece um processo único. Essa é uma questão de fato existente em toda a regulação econômica, em todos os estados capitalistas do mundo. Por quê? As sociedades elas geram diversos produtos, diversos serviços, e isso demanda diverso tipo de regulação. Então os estados eles têm a necessidade de, ao cuidar de toda essa variedade de espaços da área econômica, eles têm a necessidade de criar distintos órgãos. Então esse é um desafio mesmo para as contemporâneas economias capitalistas. No caso brasileiro, nós temos uma matriz que deve organizar todo este diálogo e toda esta atuação regulatória, que é a Constituição. De direito, nós então conseguimos extrair quais são os valores preponderantes. Quando nós migramos para atuação prática, aí a forma como esta regulação vai se dar, ela de fato apresenta alguns conflitos. No caso brasileiro especificamente, eu poderia dizer que esta resolução vem se dando de maneira bastante harmônica. Eu vou citar alguns casos aqui que explicitam esta tese. No CAD nós temos alguns convênios com as diversas agências reguladoras. O CAD tem convênio com a Anatel, tem convênio com a CVM, convênio com a agência que regula a energia elétrica, e tem uma preocupação em montar uma inteligência de regulação econômica. Hoje, por exemplo, essa é uma discussão bastante avançada com a Comissão de Valores Mobiliários. Como é que as operações no mercado de valores mobiliários elas podem impactar
a concorrência. Você só consegue adiantar e solucionar um problema como esse se você tiver muita inteligência articulada dos órgãos de regulação econômica. No caso específico em relação ao Banco Central, que foi... Essa disputa até na justiça. Essa é uma disputa que... É um conflito maior. Essa é uma disputa que tem o seu lado bastante salutar, porque as duas agências entendem-se competentes para fazer a melhor aplicação da regulação econômica, e isso virou uma questão judicial hoje no Supremo, mas também existirá outros casos que não só no Supremo, porque as duas agências, entendendo-se competentes, exercem esta competência. No caso do CAD, o nosso entendimento sempre foi de que isto deriva de dicção constitucional, então não há por que somente um setor da economia, no caso o setor financeiro, estar isento da regulação concorrencial. Ali onde a Constituição não excetuou, não caberá ao administrador excetuar. Essa foi a interpretação que nós fizemos da Constituição, essa tem sido a nossa prática, acho. Agora, usualmente, quando a gente compara com outros países, o caso dos Estados Unidos ou o caso da Europa Ocidental, onde prevalece um regime capitalista mais avançado, a discussão sobre concentração econômica ela é bastante passível de verificação, seja pelos dados, seja na maioria das empresas tem cotações de ações em bolsa, portanto há verificação dos chamados retornos anormais, que são indicativos da formação de oligopólios ou de monopólios e assim por diante. Aqui no Brasil nós somos uma sociedade que ainda carece de um desenvolvimento capitalista maior e, de outro lado, é uma economia relativamente oligopolizada. Que dificuldades e que meios estão sendo utilizados para que essa característica do Brasil permita uma verdadeira regulação? Eu acho que você tocou num ponto bastante importante. Existem setores da economia brasileira que de fato se caracterizam por esta marca, que é uma concentração muito elevada. Isso tem raízes na história da formação da nossa economia e também na história da formação da economia mundial. Estudos sobre a natureza intrinsecamente oligopolista e eventualmente monopolista do capitalismo, eles são razoavelmente abundantes. O que as sociedades dispõem de instrumento contra esta oligopolização ou monopolização e o abuso deste poder que se forma dentre vários outros instrumentos, a legislação de concorrência, que tem uma história bastante longa. Seu surgimento se dá nos Estados Unidos, no Canadá também, basicamente afirmando o seguinte: quem fica muito grande, assim como é uma lei da política, quem tem muito poder tenderá a abusar deste poder. No caso da economia, é basicamente a mesma situação. Quem fica muito grande economicamente tenderá a abusar deste poder. E aí, então, as sociedades organizam-se para confrontar este poder com diversas medidas. Por exemplo, fazendo investigações, buscando informações e, se preciso for, dividindo este poder econômico entre diversos setores. No caso brasileiro, implementar esta política demanda esta condição prévia que você colocou muito bem, Petros, que é a busca de informações. Uma sociedade na qual a informação é abundante torna-se mais fácil realizar esta política, porque você tem como identificar onde é que está ocorrendo o abuso e os desvios de preço. Numa sociedade onde a informação é escassa, e só isto já é um indício de que pode haver abuso de poder, porque o poder está se ocultando por conta da informação que não aparece. Numa sociedade onde a informação é escassa, nós temos, como Estado brasileiro, a missão de produzir esta informação. É por isso que um dos objetivos da lei atual de defesa da concorrência é estruturar adequadamente o chamado Departamento de Estudos Econômicos do CAD. Fala-se no Brasil que o Estado é muito grande, que o Estado tem o chamado Leviatã, etc. O Departamento de Estudos do CAD é menor do que qualquer departamento de consultoria das principais consultorias para as empresas privadas hoje no Brasil. Nós tínhamos ali até mesmo que os departamentos de pesquisa do próprio setor bancário, que hoje é bastante vasto, não é difícil encontrar 50. Só mais uma questão. Você não acha que carece essas estruturas de regulação no Brasil de que elas sejam mais conhecidas pelo cidadão?
quer dizer, pelo cidadão comum, porque são assuntos extremamente especializados e que têm uma influência dramática na vida das pessoas, e muitas vezes as pessoas no seu dia a dia não percebem o quão importante é a regulação econômica. Você não acha que falta melhor divulgação desses temas? Eu acho que você está correto, e vou para isso daí, tem bons exemplos internacionais, onde o cidadão é empoderado com informação econômica. A autoridade pública se sente compelida a fazer a melhor investigação possível. Portanto, a qualidade da regulação econômica melhora. No caso do CAD, onde nós tivemos a experiência de poder contar com informação advinda ou de cidadãos consumidores, ou de empresas concorrentes que se sentiam ameaçadas, a qualidade da nossa informação melhorava e, portanto, a qualidade da nossa investigação melhorava, portanto, a qualidade final da intervenção melhorava. Otaviano, uma questão prática. Como age o CAD? Só provocado, ele pode tomar iniciativa, digamos, eu tenho o monopólio da goiaba no Brasil. Ninguém representa contra mim, mas o CAD pode agir? Porque nós temos vários monopólios aí que nasceram quando o CAD não era ativo, porque o CAD ficou ativo de 10 ou 15 anos para cá, né? Ele existe há tempos, mas nunca foi criado o governo Geisel, se eu não estou enganado, ou pelo menos começou a aparecer no governo Geisel, mas nunca foi ativo 10, 15 anos para cá, 20 anos no máximo. Como age o CAD? Ele toma iniciativa, de repente tem um monopólio, ele olhou e pode agir em si? Tá. Sobre a história do CAD, na verdade, entre idas e vindas, nós podemos cravar o seu início lá no governo Getúlio Vargas. Depois tem uma série de remodelações, tem a lei de 62, durante ali aquele período conturbado entre Jango, Jânio. Depois, na década de 70, o CAD fica um pouco mais congelado, e a partir da década de 90 ele volta a ganhar proeminência. O CAD ele é, na verdade, um órgão da administração pública, e como tal ele tem tanto o dever de agir quando provocado, quanto o dever de agir de ofício quando sabe que algo está no âmbito da sua política. Portanto, ele pode e deve fazer as duas coisas. Tanto agir quando informado, quando, ainda que não informado, venha a saber, ele toma a própria medida. Tem exemplos de iniciativas do CAD, assim, significativas. Os recursos do CAD, eles são bastante escassos, o que significa que quanto mais ele é demandado externamente, nós temos a percepção de que talvez algo exista ali. Se houve uma demanda externa, talvez então vale a pena que ela seja investigada. Porque se um cidadão ou uma empresa ou um grupo organizado da sociedade civil apontou um caminho, só para este grupo, cidadão ou empresa, já houve um custo em que ele incorreu. Portanto, esse é um indício de que talvez haja algo ali. Portanto, num quadro de recursos escassos, essa tem sido a nossa primeira opção. Aquilo que nos chega, nós devemos investigar. Agora, isso não exclui, eventualmente, a chamada ação de inteligência, que é hoje algo para o qual o CAD vem se capacitando, inclusive com troca de informações com agências do exterior. Como é que nós podemos mapear, a partir de nossa própria iniciativa, esponte própria, como diziam os antigos administrativistas, como é que nós podemos mapear os movimentos que os agentes estão fazendo no mercado e, sem que haja nenhuma investigação externa, o CAD tomar a iniciativa. Hoje é esse dos objetivos que têm sido gestados internamente. Melhorar e capacitar a inteligência do CAD para ações próprias que não demandem informações ou incentivos externos. Essa última crise de 2008, que foi a principal crise capitalista desde da famosa crise de 1929, expôs um problema num país como os Estados Unidos sobre a inserção dos interesses privados dentro do Estado, de sorte que o Estado acabou ficando engessado no seu papel regulador. A própria desregulamentação, muito louvada sob o ponto de vista da acumulação de capital, ela acabou sendo desmoralizada pela efetiva constatação de que havia uma ineficiência imensa formada no mercado, inclusive na qualidade dos ativos financeiros, só para citar um exemplo, que derrocou a maior crise capitalista desde 1929.
Existe hoje no Brasil um grande questionamento sobre o chamado aparelhamento das agências reguladoras. Então, nesse contexto do natural conflito entre o público e o privado, qual é a sua avaliação? Existe aparelhamento, que seria a utilização política das agências em prol de interesses políticos? Ou, de outro lado, como é que você avalia a existência e a influência dos chamados interesses privados sobre o Estado? Em primeiro lugar, acho que vale a pena nós nos remetermos à etimologia da palavra política, né? Vem de polis, a cidade, ou o interesse geral. Portanto, todo Estado ele implementa uma política. Essa primeira crítica que se faz a tal agência ela é política, ou tal órgão do Estado ele é político. Todo o aparato do Estado implementa uma política, portanto, quer seja no momento atual, quer seja no momento do governo anterior ou dos governos futuros, todos os órgãos estatais implementaram uma política e serão, nesse sentido, naturalmente, politizados. Esse é um aspecto da questão. Agora, o segundo aspecto da questão. Qual o limite desses interesses, ou qual o limite da forma de realizar essa política? Cada um desses órgãos ele está submetido a uma lei. E, via de regra, e isso no caso do CAD é absolutamente explícito, os critérios devem ser tecnicamente auferíveis, tecnicamente controlados. E aí eu posso falar com muita tranquilidade da experiência que eu tive lá. No CAD se produz julgamentos técnicos com uma isenção absolutamente comprovável. Nós temos diversas instâncias internas. Os julgamentos no CAD eles passam pela análise que a superintendência faz, depois isso é analisado pela procuradoria do CAD, depois isso é remetido a um tribunal e, no limite, como a Constituição faculta a todos os administrados, qualquer ato da administração é passível de revisão judicial. Portanto, se nós tivermos alguma divergência entre o administrado e o administrador em relação àquele tipo de julgamento que está ali sendo emanado pela administração, de fato, há diversos checks and balances para que isso possa ser alterado em um sentido ou em outro sentido. Mas houve uma questão aí que eu acho que ainda não está pacificada, que é a questão do recurso judicial. Né? Isso, segundo as discussões, não me lembro o caso que alguém recorreu ao Supremo por uma decisão do CAD, isso criaria uma certa insegurança jurídica. Como é que fica isso? Olha, o discurso sobre a insegurança jurídica, via de regra, ele é gestado quando alguém está incomodado com a decisão que virá. Mas quando alguém busca uma alteração da primeira decisão, então, na verdade, o discurso da segurança jurídica ele transmuta-se em democracia e instâncias democráticas. Então, acho que só esse olhar mais adequado a esse discurso, eu acho que ele nos permite chegar mais corretamente na resposta da questão. O CAD, ele é órgão da administração. A administração pública ela se submete ao controle jurisdicional, entre outros. O que significa, no fundo, que a democracia ela traz custos. Se nós quisermos ter segurança de que haverá o melhor julgamento possível, vai haver alguns custos nesse caminho. O Poder Judiciário brasileiro, por outro lado, ele tem sido bastante comedido na interferência que ele realiza nas decisões técnicas. Ele, via de regra, busca oferir se o devido processo legal foi respeitado, buscando blindar a decisão técnica. Essa tem sido basicamente a principal postura do Poder Judiciário até então. E, inclusive, quando nós nos encontramos com integrantes do Poder Judiciário em alguns encontros, eles tendem a afirmar que esta é a melhor política decisional da parte deles. Averiguar se o CAD seguiu as garantias democráticas básicas e, naquilo que concerne a decisão econômica que protege o ambiente concorrencial, dizem os magistrados. Aí vocês estão mais capacitados do que nós, estamos tranquilos com isso. No seu livro, que eu citei na abertura, Estudos, Pareceres e Votos do Direito Econômico, você aborda vários temas específicos, mas aborda muito uma questão que eu falei no início, está na ordem do dia, que é a regulação do sistema financeiro, né, no setor de seguros, os próprios bancos, auditorias, fundos de investimentos, cartões de crédito, e essa é uma briga no
sentido assim mais amplo, né, uma disputa que envolve, de um lado, o Banco Central, que quer ele ser o único a fazer isso, e o CAD, que acha que essa é a sua função, que não é do Banco Central esta função. Como é que você vê isso? Você veio do CAD, mas a coisa já chegou à decisão do Supremo, né? Parece que não definitiva, mas o Supremo deu uma decisão dando razão ao CAD, ou não, ao Banco Central. Muito bem. Hoje em dia, na política antitrust mundial, eu avalio que tem duas esferas da economia que demonstram que uma autoridade antitrust está na ponta desta reflexão e desta prática, que é a questão da inovação tecnológica e a concorrência, é a questão do crédito e a concorrência. As economias que conseguirem produzir inovação tecnológica, elas estarão na ponta, e as economias que conseguirem desobstruir o crédito, portanto irrigar as sociedades com crédito, elas também estarão na ponta, inclusive porque a inovação tecnológica depende do crédito. Essas duas fronteiras da reflexão e da prática antitrust, elas vêm sendo tratadas pelo CAD, ao meu ver, e com reconhecimento das autoridades antitrust mundial. O CAD hoje é uma das 6 mais bem qualificadas autoridades antitrustes do mundo inteiro pelos critérios internacionais. A prática que o CAD vem adotando em relação a essas duas esferas, ela é de fato, ao meu ver, a mais correta. No caso específico referente à questão do sistema financeiro, o CAD entende que o sistema financeiro como um todo, ele não está excetuado da Constituição Federal, o que significa, portanto, que cumpre ao CAD implementar e executar a sua competência. No caso concreto, o que houve? Há um ato de concentração de muitos anos passados que foi submetido ao CAD e entendeu-se por parte de atores do sistema financeiro que esta competência deveria ser contestada, especificamente com relação a bancos. O sistema financeiro é muito mais do que bancos. Como você mencionou no início, aqui constam votos que cobrem o setor de seguro, cartão de crédito, auditoria, fundos de investimento das mais variadas origens. E banco é uma das pernas do sistema financeiro. Esta especificação judicial, ela discute a competência do CAD em relação aos bancos. Segundo a manifestação do Procurador-Geral do CAD, esta decisão recente do STF, ela nem entra no mérito a respeito desta competência e, portanto, ela não regula nem o caso concreto de maneira geral e nem os demais casos. Ela opta por ser uma espécie de saída interlocutória em relação ao problema central. De maneira que, aí eu cito textualmente a manifestação da Procuradoria-Geral do CAD, esta questão continua em aberto, entendendo o CAD ser plenamente competente para regular não só todo o sistema financeiro, mas também especificamente o setor bancário no Brasil. Outra coisa, eu acho que nesse ponto existe uma questão pragmática. As despesas do orçamento federal com juros se constituem, no Brasil, a principal despesa do setor público é o pagamento dos juros da dívida interna brasileira, externa brasileira. Esse assunto por si já indica que todo o sistema financeiro mereceria uma verificação, ou em vários aspectos, dentre os quais a própria questão da concentração. Portanto, o senhor não acha que essa discussão é uma discussão um pouco pobre do ponto de vista da própria lógica da verificação, ou do papel do Estado na verificação da concentração? Porque nos Estados Unidos, um país marcado pelo desenvolvimento do mercado financeiro, essa verificação é feita com muita frequência, a questão da concentração. Portanto, essa temática, ela parece mais uma questão de uma disputa nas instâncias administrativas do que propriamente na lógica do próprio sistema. Quer dizer, o Banco Central já tentou ficar que os assuntos referentes aos produtos financeiros não fossem regulados pelo Código de Defesa do Consumidor. E essa questão é a mesma questão, é de mesma natureza ontológica, ou seja, da essência do problema. O senhor não acha que essa é uma discussão menor do ponto de vista dessa lógica?
eu concordo, principalmente no que diz respeito à seguinte afirmação que você traz aqui. Os desafios que uma sociedade, como a sociedade brasileira tem para regular o sistema financeiro, eles são de tal monta que nós, de fato, com os recursos escassos que temos, a nossa estratégia deveria ser selecionar os pontos mais importantes e usar toda a nossa inteligência para resolver esses pontos mais importantes. E, portanto, algumas conquistas da civilização brasileira, elas não podem ser colocadas para debaixo do tapete por conta de um interesse corporativo ou de um interesse burocrático menor. A questão do Código de Defesa do Consumidor, para mim, ela é exemplar da postura que um órgão burocrático não deveria ter e que, ao final, foi corrigido por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal olhou e falou, bom, aqui uma autarquia pública, ela afirma que não se submete, ou que o seu setor de regulação não se submete ao Código de Proteção e Defesa do Consumidor, e o Supremo Tribunal Federal disse com todas as letras, por meio inclusive de um voto do ex-ministro Eros Grau: não existe tal interpretação, se submete sim ao Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Da mesma maneira como a tutela das condições concorrenciais são também consideradas, também considerado um direito difuso, ou seja, um direito de toda a sociedade que precisa de um órgão para ser implementada, da mesma maneira nós entendemos que também o sistema financeiro submete-se a essa conquista da sociedade brasileira como um todo, que é ter condições de concorrência mais adequadas. E de resto, não é uma invenção do Brasil isso, o sistema financeiro submeter-se a condições de concorrência não oligopolizadas ou que incrementam e incentivam a competição e, portanto, impedem o abuso de poder econômico, é algo que se dá no mundo inteiro. Na verdade, tão só o que aqui está se tentando fazer é aproximar o Brasil dessa prática correta que existe em diversos outros países do mundo. Professor, você, num momento da entrevista, você falou na questão da inovação tecnológica ligada a tudo. E no seu livro tem um parecer, um capítulo, sobre direito econômico da inovação tecnológica. Eu queria que você pusesse melhor isso, porque é realmente um dos temas do século, né? Do início do século. É verdade. Ou ainda, se formos remontar aos mestres que conceitualizaram a economia mundial e essa discrepância entre o que eles chamam de centro e periferia, lá para trás, todos eles terão, malgrado todas as suas divergências, um ponto em comum. Aqueles países que dominam o progresso técnico são os países que se transformaram em países com maior renda agregada e, portanto, maior renda distribuída, e ao final o progresso técnico é a própria causa da qualidade de vida daquelas populações. E aí nós vamos ter o exemplo da Inglaterra, dos Estados Unidos. Países que chegaram atrasados na Revolução Industrial vão ter que correr mais para alcançar um patamar mínimo. Portanto, eles terão que ter políticas de inovação tecnológica mais consistentes. Essa é uma tarefa do direito econômico brasileiro. Como é que nós estruturamos um conjunto de regras que faz uma economia que foi marcadamente vocacionada para a produção de produtos primários, ela se transformar numa economia que produza o ápice do progresso técnico da humanidade. Como é que nós, ao invés de produzirmos banana, nós produziremos software com a mesma abundância da produção de bananas? Esse é o desafio do chamado direito econômico da inovação tecnológica. Se há um desafio para a sociedade brasileira tão monumental quanto a redução da abismal desigualdade social que nós historicamente vivenciamos, esse desafio é o desafio de produzirmos uma sociedade capaz de realizar inovação tecnológica. Como última questão, o senhor está indo estudar na Inglaterra, no King's College, na Universidade de Londres, e acompanhará as eleições um pouco à distância. Mas como é que o senhor vê, dentro da atual campanha eleitoral, a questão da concorrência? Você acha que esse tema está presente nos programas? Esse tema é um tema excessivamente técnico para ser colocado no proselitismo político? Como é que o senhor vê isso? Olha, daquilo que eu acompanho, eu vi algumas manifestações dos candidatos a esse respeito. Certamente não é algo que adentre a pauta com uma vocação majoritária, inclusive porque
o eleitorado olharia e acharia algo estranho. A minha antiga professora na ciência política, a Maria Hermínia Tavares, dizia o seguinte: eu concordo com o conceito de poliarquia e não de democracia. Agora seria muito estranho uma manifestação gritando queremos poliarquia, né? Mas uma manifestação gritando queremos democracia, aí é capaz de juntar mais gente. O que não significa que a luta contra o abuso do poder econômico e a concentração na economia brasileira em setores que não devem ser concentrados, porque alguns devem ser concentrados, no caso do petróleo, por exemplo, é uma escolha constitucional de que haja um monopólio, porque na verdade existe um oligopólio mundial de países que exploram o petróleo. Portanto, essa é uma decisão politicamente legítima. Quando isso não for politicamente legítimo, é necessário que haja esse tipo de intervenção. E, portanto, acho que os candidatos teriam aí algo a dizer sobre isso. Chegamos ao fim de mais um Na Real na TV. Voltamos na próxima semana.